Admirável mundo novo? Acho que talvez a gente poderia estar falando de mundos novos e nem tão admiráveis. Ok? Hoje eu, Flávio Souza, gravando mais um vídeo aqui para vocês aqui no meu canal, falando de Capitão América, Admirável Mundo Novo, o Capitão América 4, por assim dizer. Dessa vez, o vídeo com spoilers. Então já deixo o aviso aqui, tem esse vídeo anterior, o pessoal que acompanhou, que a minha crítica, os meus comentários do vídeo sem spoilers, então, o mínimo de surpresas, o mínimo de novidades para quem não assistiu o filme, para quem só viu de repente os trailers, mas nesse vídeo a minha análise é falando com spoilers, então vou falar muito mais detalhado do filme e vou poder detalhar também muito mais a minha experiência enquanto fã da Marvel. E sigo, né, já vou abrir o vídeo falando que sigo sem entender algumas críticas por parte do acho algumas críticas exageradas em relação ao filme. Estou escutando de muitas pessoas especialistas ou que trabalham com isso, vamos dizer assim, criticando, falando mal, assim, colocando vários pontos de interrogação no filme. Por outro lado, das pessoas com quem eu somente eu estou gravando esse vídeo depois de ter assistido a versão 3D, vi logo no que estreou na primeira semana de estreia, vi na versão 2D, e até isso também ajuda a ter uma outra experiência, mas no geral estou percebendo que o pessoal está gostando do filme. Claro, tem coisas ruins, tem coisas complicadas, tem coisas que não encaixam. Por outro lado, tem coisas muito legais, principalmente para quem é fã da Marvel, principalmente para quem está vendo essa nova fase da Marvel, do MCU, sendo construída com a ideia do multiverso. Então, são vários mundos, não está focado apenas em um mundo único. E isso pega referências nos quadrinhos, com guerras entre mundos em outros universos. E, claro, também é um gancho para você trazer outros personagens da Marvel. Então, o MCU vai explicar, um pessoal mais experiente, vamos dizer assim, no mundo dos super-heróis. Nós vimos personagens da Marvel já presentes no cinema, mas sem um vínculo com o MCU. E aqui a gente está falando do Quarteto Fantástico, Deadpool, e acho que o principal, pelo menos para o meu lado, X-Men. Junto com os Vingadores, na verdade, X-Men para mim sempre foi a minha preferência nos quadrinhos, nas HQs. Os X-Men sempre tiveram um lugar especial no meu coração, mas os Vingadores, principalmente com alguns personagens, me chamam muito a atenção, também tive muito carinho. E o filme do Capitão América, aqui falando sobre com spoiler, já começa fazendo a referência a o pessoal da Serpente, né? Isso é uma sociedade da Serpente, então são os inimigos do Capitão América nos quadrinhos, pessoal, eles usam roupas de cobras e cada um tem o seu um poder ou tem uma derivação em relação à cobra que representa. Isso, e uma gangue que dá muito trabalho para o Capitão América. Então, quando a gente está falando dos heróis atuando solo ou atuando em dupla, por exemplo, Capitão América com o Bucky, Capitão América com o Falcão, com o Sam Wilson, tem as histórias menores. Né? A gente não está falando só de grandes sagas, existem as histórias sendo contadas nas revistas menores, e com isso você tem os vilões, que não são os vilões intraplanetários, os vilões são uma ameaça ao universo. Tem, como a gente fala, né, do Homem-Aranha cuidando do bairro. Então você tem os vilões, o Capitão América tem os seus vilões perigosos, vilões que dão muito trabalho. Para você encarar um super soldado, precisa ser vilões também que têm um certo porte. Então já começa numa cena muito interessante, que já veio o primeiro uniforme do Sam, uniforme mais bem claro, muito legal, funciona muito bem em tela. E ele já com uma sequência de luta, usando escudo, e com o grande detalhe que acho que funciona também muito bem, é o escudo funcionando com as asas do falcão e mais o Red Wing, né, a asa vermelha, que nos quadrinhos é um falcão de verdade, que é treinado, mas para adaptar para o cinema, até para evitar também danos aos animais, claro que um animal é ferido nas filmagens, ele é um robô, um drone que funciona por voz. Então, primeira cena, logo de cara, já começa, já te entrega uma sequência de lutas muito boas, e aqui até permito já fazer uma diferença. O 3D, algumas cenas de luta, até a parte de computação gráfica, que eu critiquei no filme na parte do sem spoilers, no 3D tem algumas cenas que elas fluem muito melhor. Tem necessidade? Vale a pena você gastar muito mais para ver um filme em 2D, 3D, eu não vi tanta necessidade. Eu vou comentar também aqui, não acho que dá uma grande diferença na experiência,
você assistindo. Melhora algumas coisas, então a parte visual ela é melhor em algumas cenas que na versão 2D ficam feias, ficam deixando a desejar, mas não é nada que valha um ingresso muito mais caro. Tem a cena, então já vai o Capitão América, é convidado, já tem, veio o Capitão América, o Joaquim Torres, que é o que vive o Falcão, é um cara muito engraçado, assim, um cara muito empolgado, é aquele tipo de que tá saindo, que quer entrar de qualquer jeito no mundo dos heróis e traz, acho que a interpretação funciona bem, é um personagem que encaixa muito bem, principalmente a gente falando nesse novo momento dos Vingadores. Vem com o Ross, e aí tem uma cena já que é o Ross vivido pelo Harrison Ford, que para mim também dá um show de interpretação. O Harrison Ford junto com o Anthony Mackie, que vive o Sam Wilson, vive o Capitão América, acho que eles têm interpretações muito boas, tem alguns senões em relação aí, acho que não é nem a interpretação, mas é o roteiro para falar já na hora que a gente for falar do final, comentando sobre a atuação do Anthony. Mas vem a frase, né? O Harrison, no papel como presidente dos Estados Unidos, General Ross, presidente dos Estados Unidos, fala que precisa do Sam para recriar os Vingadores. E aí já começa, né, já tem antes mesmo, né? O começo do filme, esqueci até desse pequeno detalhe, já faz uma referência ao Hulk lá antigo do. Tá me fugindo rapidinho, deixa eu lembrar o nome do personagem o Edward Norton, que vive o Hulk lá antigamente, antes mesmo de a gente começar a falar de MCU, teve vários filmes de heróis, né? Até comentei quando a gente está falando do vídeo. O Edward Norton vive o Hulk, então tem a Liv Tyler vivendo a Beth Ross, a filha do Ross. Tem toda aquela cena com relação ao Abominável. Então, quem assistiu o filme lá antigamente tem a referência logo no começo do filme, da destruição no Harlem. Então, você tem o Hulk mais tradicional, inclusive, durante muito tempo, se existiu aquela dúvida por que o Edward Norton não acabou seguindo como o Hulk, veio para o Mark Ruffalo, mas aí é outra história que acabou sendo desenrolada. Então, já tem essa referência, pega do filme antigo, já te traz aqui um dos personagens desse filme antigo ali, que ficou perdido lá no passado, volta como vilão principal, vamos comentar aqui, do Líder, que é um personagem muito conhecido nos quadrinhos, um dos principais vilões do Hulk. A gente fala do Hulk acostumado a só porrada, pancada, e encara um vilão que trabalha muito com a mente. Então é uma outra linha, um outro foco. Então a gente tem aqui os Vingadores, aparece o Capitão América tendo como um tutor, vamos dizer assim, o Isaiah Bradley, que é o Capitão América negro lá antigo, então traz essa personagem, o pessoal no Falcão e Soldado Final já teve essa referência do Isaiah Bradley, um dos Capitães Américas da história, né, que existe nos quadrinhos. Vem a cena com ela sendo domado pelo Isaiah e outros militares sendo tomados por um controle da mente, estão tentando matar o presidente Ross. Isso veio uma cena de luta, vem uma cena de perseguição, até aí começa um ritmo legal, continua seguindo muito bem, e aí, é claro, a história vai em relação ao Capitão América, tentando descobrir quem é o responsável pelo atentado contra o presidente e tentando, claro, salvar a vida do Isaiah, que depois de 30 anos preso, pode ir para pena de morte. Então tem essa história paralela, e a gente já aparece da mesma forma como tinha no Homem de Ferro, o Tony Stark tinha uma assistente que, na verdade, era uma personagem muito... A viúva, né? A Scarlett Johansson aparece como a viúva negra, como a Natasha Romanoff, que vira uma personagem central, acho que é a principal trindade, a gente pode até falar em relação dos Vingadores, até na MCU, acho que até dá para falar do Capitão América, o Homem de Ferro, e a Natasha como a Viúva Negra, até tira um pouco do Thor, até por conta das histórias, das formas como são conduzidas. E aqui, no filme do Capitão América 4, nós temos o Sam, o Capitão vivendo pelo Sam, o Joaquim sendo o Falcão, e a Ruth vivendo a Viúva Negra. Uma viúva, na verdade, não está com viúva, uma viúva que vai aparecer no MCU daqui para frente. Então, tem essa cena, outras cenas de luta, começa a pesquisa, vai toda uma emboscada por parte do Coral, um dos membros, né, da Serpente, o único membro que é mostrado no filme. Cena também interessante de luta com o Capitão América, com Sam sem uniforme, sem escudo, então tendo que improvisar e mostra um outro lado, que mesmo sem o soro do super soldado funciona muito bem, então você tem um personagem que aprendeu a lutar,
e consegue entregar isso em mais uma grande cena, uma cena bem interessante de luta que a gente tem ainda, vamos assim, já está no primeiro ato e começa para o segundo. Alguns conflitos mostram alguns problemas políticos, então tem essa questão, o próprio problema entre o Ross, que na Guerra Civil já tinha dado trabalho para os heróis, os super-heróis, vivendo uma relação de tentando estar ao lado, mas também tendo que ir para o seu lado, e mostra porque ele tem vários problemas, então ele não é um aliado, vamos dizer assim, e o Sam, junto com o Joaquim, tentando desvendar todos os mistérios. Vão para uma base militar, pega alguns segredos, tem mais uma outra cena bacana de luta, né, junto à hora que eles conhecem o líder, o cara que está manipulando tudo isso, mais uma sequência boa de luta, com ainda sem uniforme, aqui já vem o primeiro ponto que eu não consigo entender, fala, pô, como é que você invade uma instalação militar só com escudo e sem uniforme de Vibranium, de Kevlar, com todas as proteções? Ah, para não chamar atenção, Flávio, peraí, tudo bem, vamos fazer aquela pausa, a gente tem como, dá para entender, a gente faz fecha os olhos para alguma coisa, mas o escudo do Capitão América não é a coisa mais, vamos dizer assim, não é a coisa mais, como é que eu posso falar, discreta do mundo, né? O escudo eu acho lindo, quero um dia poder ter a chance de comprar esse escudo e ter na minha casa, ter pendurado na minha parede, mas convenhamos que à noite é um escudo que brilha. Então, você tá com o escudo, coloca a roupa junto, dá uma proteção mais. Enfim, é um dos pontos que eu não me desce. Vem também algumas coisas de papo de coach. O Sam exagera em algumas coisas assim, tem algumas conversinhas que podiam passar sim lotadas. O Capitão América lá antigo é um cara boa pinta, boa praça, tudo bem, low profile, o cara que gosta de conversar. A gente pode até falar do Steve Rogers lá do passado, que tinha uma outra ideia, mas essa foi uma coisa que incomodou, para mim, me incomodou no filme do Capitão América do Admirável Mundo Novo. Tem uns discursos muito ruins. Em alguns momentos, os discursos de frase pronta de coach de 25 de maio, 25 de março, pegando aqui, ó, pegando ruas assim, o cara que dá curso pela internet, o discurso é muito ruim. Não, tem momentos assim que você fala, cara, por que alguém na produção não pegou e corta? Não precisa disso. Tem uma outra cena, que é também, a gente já como eu estou falando, o vídeo sem spoilers, que também me incomoda, que eu falo, não tem. Joga lá, você fala, lá a gente vai ver. A Ruth, né, que tem toda a pinta que vai aparecer provavelmente como uma das Vingadoras, ela aparece na cena no porta-aviões, com todo mundo já vestido devidamente, todo mundo com os uniformes, prontos para pancadaria, ela aparece com uma blusa aberta e tem um uniforme por baixo. Então, tá o Capitão América com o traje mais parecido com o do Capitão original, então um traje mais tradicional, por assim dizer, o Falcão, e ela tá aqui, aparece liderando com tá, de forma proposital, tem um uniforme ali por baixo, que eu não peguei a referência, não me lembro disso nos quadrinhos, em algum outro lugar, mas que não, é só jogado na cena, então você fala, aquela coisa que você vai falar lá na frente, daqui a 2, 3 filmes, quando estiver de novo os Vingadores, você fala, lembra aquela cena? Lembra? Ela já estava com o uniforme. Uma cena de perseguição de aviões contra aviões, ali a cena acabou no 2D, ela ficou péssima para mim, acho que ficou muito falsa, ficou por conta da parte de computação artificial, o CGI pesou demais para mim. No 3D, a cena melhora um pouco, fica mais fluida, mas, de novo, foi uma perseguição desnecessária. É uma outra cena que você encaixando, colocando as peças, você fala, putz, tá aquele parafuso que você abre daqui você abre uma peça, você tira todos os parafusos, aí você guarda o lugar, você fala, eu tenho um parafuso sobrando. E você fala, não precisa. Até tem a questão de um gancho, que é o capitão frustrando os planos do líder, que imaginava que naquele momento o Hulk vermelho iria aparecer. Então, até tem uma cena do Ross, já, o Harrison Ford, já ficando nervoso, então ele já começa, ele até, em outro momento anterior, ele já dá uma pancada numa mesa de mármore, então já deixa, mostrando que ele já está com a parte ele está com uma super força. Depois dessa cena dentro do avião, ele está amassando o negócio, então você fala, pô, será que agora vem? Se tivesse, talvez, essa cena do Hulk naquele momento, talvez encaixaria. Estou esquecendo, não, já estou aqui bem na frente, estou falando aqui um pouquinho da cena, mas eu vou seguir um pouquinho para falar daqui a pouco de algumas referências e alguns pontos que me deixaram que acabam sendo contados. Então, vamos pegar, já ir aqui, estamos no segundo ato, o terceiro ato.
vem já com o problema resolvido entre o problema lá, no Índico, no Oceano Índico, para pegar o Celestial, que aí eu quero comentar um pouco mais para frente. Vai para DC, então vai para Washington, descobrindo as coisas, e tem a cena final, então tudo vai para a luta do Falcão com o Hulk vermelho. Essa cena aqui, para mim, acho que ela pega ela muito legal. O Hulk, a transformação, ele sendo questionado, a forma como o líder manipulou tudo para, naquele momento, então, destroçar o legado do Ross. Então, ele vira o Hulk vermelho com base, assim, entrega uma gravação dele, então mostra tudo que ele manipulou com o líder que foi preso por ele promete os negócios, não entrega, e o líder, dentro da prisão, consegue manipular todo um cenário para chegar numa cena onde tem quebra-pau do Hulk vermelho com o Falcão. E aí é uma cena, assim, eu me colocando como se eu fosse o Capitão América. Se eu estivesse no lugar do Sam Wilson naquele momento, eu acho que, inclusive, acho que vale muito a interpretação do Anthony nesse cenário. Porque é uma sensação que você fala, deu ruim, não tem o que fazer, porque o Hulk vermelho começa a bater no Vibranium, começa a amassar. O tal metal, já quase um dos metais, assim, metal indestrutível que tem nesse universo da MCU, não dá conta de um Hulk vermelho, não dá conta de um Hulk. Então, é uma pancadaria, o Falcão, o Sam, o Capitão América é acuado, então é uma cena onde ele não leva vantagem, né? Ele usa muito bem, então a gente já comentou logo no começo do filme, funcionando com as asas, juntos com o escudo, tem o Red Wing funcionando muito bem junto com ele, então as flechas de vibrânio atacando, ele dá uns cortes absurdos na pele do Hulk vermelho, que se recupera, que é como se, assim, sente a dor, mas bora pra pancadaria. E é uma cena de perseguição muito legal que passa uma imagem, pelo menos assim, a minha sensação é aquela sensação de desespero, de você falar, cara, eu preciso fugir porque eu não tenho como, não dá para derrotar o Hulk mano a mano. A sensação é essa. Então, ele quebra uma das asas do capitão, dá um estrago nele, uma hora ele pega e parece que vai amassar a cabeça dele, e aí a solução não é o Sam dá um chute numa das penas que está meio incrustada aqui, então ataca, ela pega um pouco, dá uma dor mais pesada, então até dá para entender que o Hulk naquele momento larga, mas é uma pancadaria muito forte, tem várias cenas aqui. E já tinha, né? Antes de começar a briga, já tem um outro discurso do Capitão América, do Sam tentando acalmar. Ross, você não é desse jeito, você é um cara melhor. Estão indo com toda aquela conversa mole, todo aquele papinho que você fala, pô, sério? Really? De verdade? E depois, a cena, depois que ele tem uma pancadaria, que eles se quebram todo, na verdade, o Sam fica quebrado, o Hulk aparece do nada, e o Sam vai de mão vazia, tá sem uniforme, o uniforme está totalmente destruído, uma das asas está quebrada, está sem escudo, e vai meio que assim, cambaleando. Eu até imaginava que ele falou, eu ia falar alguma coisa, eu posso fazer isso o dia todo, fazendo uma referência ao antigo Capitão América, mas vai, no mano a mano, fala, eu sei que você pode me quebrar com um soco só, mas eu acho que você é melhor, está aqui no lugar, a cena é no lugar de cerejeiras, que tem a ver com o Ross, com a filha dele, e com um discursinho, o Ross deixa de ser o Hulk, se acalma, parece que tomou um chazinho, e deixa de ser o Hulk, termina. O filme termina assim, o filme dessa forma, ele se entrega desse jeito. Então, esse final do filme me deixou desta forma, assim, de, pô, mano, tem tanta coisa porque poderia ter sido feita no filme, termina nesse lado. O encerramento com o Ross na barca, né, do The Raft, então, que é interessante porque é onde ele prendeu quando você prende os super-heróis ou prende os super-vilões, você não pode colocar numa prisão normal. Então tem a barca que aparece no Guerra Civil, onde ficou o Sam ficou na época, junto com o Homem-Formiga, quando pegaram quando foram alguns Vingadores na Guerra Civil que estavam do lado do Capitão, foram presos, o próprio Gavião Arqueiro, né? Então, galera que estava do lado do lado do Capitão é preso nessa barca. Aí acontece, o Rosa é preso junto com o líder, que é um lugar com uma prisão realmente mais segura. Aparece ali Vitaly vivendo a Betty Ross, que já fez lá no filme antigo do Hulk, uma conversinha tal, cena de reencontro de família, e a cena pós-crédito, que aí é com o líder. Então, vou contar sobre a cena pós-crédito, vamos falar agora sobre algumas referências muito boas do filme. Então, referências ao uniforme tradicional do Capitão América,
A referência no começo, porque aí vem. Eu, na primeira vez que eu vi o filme, pirei. Tava, porque você tem primeiro fazendo a referência, né? Já estou falando, tem a referência ao filme antigo do Hulk, que é bem citada. É legal você não deixar aquilo no passado. Mas você me fala, né, que aí entre os celestiais, então tem um celestial no meio do Índico que aparece, Steve, viu nos Eternos, depois dos Eternos em diante, nunca mais se falou desse, de que tinha um negócio, tinha um robô, tinha um monstro dentro do oceano. E os outros filmes acontecem e ninguém fala nada. Ah, esse aparece aqui, essa ponta solta, ela é amarrada, e aí me fala, a partir daqui, né, a gente conseguiu, com o Harrison no papel do Ross, falar, olha, isso aqui a gente descobriu que isso aqui é um metal, tal, um metal que tem várias possibilidades na parte de tecnologia, na parte de medicina, na parte de defesa, e o metal vamos chamar de adamantio. Aí você fala, para quem é fã da Marvel ali, você fala, pronto, arrumamos o problema dos mutantes, vamos colocar os mutantes no MCU. Para quem é leigo, para quem não conhece essa parte, para quem não está ambientado, para quem não é fã como eu, nem faz a referência aos outros filmes, Adamantium é o que acontece, que é colocado, né? E tem uma confusão muito grande em relação a isso. O Wolverine, ele não, o poder mutante dele não são as garras, não é as garras, não são as garras de Adamantium, é o fator de cura, que inclusive é o fator de cura que impede que ele morra durante anos envenenado por Adamantium nos quadrinhos. Então, mas só que isso é o que faz parte, que deixa os ossos dele, os ossos do Wolverine inquebráveis. A gente já teve o Wolverine, tem todos os filmes do X-Men, a participação dele com o Deadpool, que é um filme sensacional. Então você tem o adamantio, o metal mais poderoso da Terra dos quadrinhos, ultrapassando o vibrânio, aparece logo de cara no filme. Então a gente está falando de tem acho que 10, 15 minutos de filme, e você já me fala do adamantio. Fala, eu lembro que na primeira vez estava vendo com meu irmão, falei, cara, eu podia ir embora, sair aqui, pagar meu ingresso e estava satisfeito. Porque é colocar um elemento que faz uma referência muito grande, que você fala, tá bom, você está começando a explicar como que a gente vai encaixar os mutantes e os outros heróis que são de outras, que não estavam no universo da Marvel, que vão entrar, e a gente está falando de heróis que vão entrar para dar um peso. Uma coisa que a gente está comentando muito no mundo, desse novo mundo sendo criado, né? Não é tão admirável, mas é um bravo mundo, porque você tem personagens secundários sendo apresentados. Então, personagens que não são tão em destaque. Então, a gente está falando dos Eternos, do Shang-Chi, o Doutor Estranho tentando ganhar um protagonismo, a Marvel, o She-Hulk na série. Não tem aquele peso do Homem de Ferro, do Capitão América, do próprio Thor. Então, precisa colocar novos vilões e precisa colocar novos heróis. E o Capitão funciona bem, tirando as frases de efeito. O Falcão, para mim, é um cara bem legal. Mas você colocou, agora você tem a chance de falar, meu, a gente pode entrar com os mutantes nesse meio do universo. Como que vai entrar? Não sei, mas eu já estou muito esperançoso do que está para ver. Já, isso para mim já funciona muito bem no filme. As referências ao líder aparecem em outras coisas, a referência à gangue da serpente, que eles acabaram de até pensar em colocar com os uniformes de cobra, tinha uma outra linha, mas acabaram cortando. Primeiro ato muito bem, o segundo vai a parte de espionagem, um pouco menos de ação, também encaixa bem. A cena de luta, como eu falei aqui, o Capitão com o Hulk é um negócio assim, porque você tem uma diferença física de força muito grande, não tem, por mais tecnologia que tem, não dá para encarar no mano a mano. E aí a gente tem quando o Falcão ele toma na cena dos aviões, ele acaba se acidentando, fica no hospital. O Buck aparece em cena, né? E teve a química deles funciona muito bem. O Sebastian Stan é um cara que funciona muito bem como um soldado invernal, como o Buck, né, o parceiro do Capitão América, depois vira inimigo, depois era parceiro, amigo do Falcão, do Sam Wilson. Ele aparece, uma referência para próximos filmes que ele vai vir, mas te deixa aquela ponta. E aí foi uma coisa o que eu achei que poderia ter acontecido com relação ao desfecho final. Se você vai ter alguém que vai acalmar o Hulk, não é o Sam, não era o Capitão América. Era a filha dele. Era a filha dele chegando lá e tentar travar tudo, com o Capitão quase morrendo. E de preferência iria além. Já que você tem essa viúva, que provavelmente é a viúva negra, que vai aparecer nos quadrinhos, já que você fez uma referência, colocou o Buck, pagou o cachê do cara, pagou o cachê do Sebastião, cara, faz uma cena de luta, com os três pelo menos, assim, tentando, na base da inteligência, usando o que for possível de tecnologia para tentar parar o Hulk. E os três juntos não conseguiriam destruir o Hulk, não conseguiriam interromper ele. Mas coloca os caras ali para tentar quebrar o pau com ele, e aí depois você faz a Beth com todo mundo já quebrado, ela conseguindo tentar acalmar.
E eu iria muito, iria mais além. Vamos pegar aqui, já que eu estou falando aqui nesse lado, a Marvel já andou fazendo isso em alguns filmes. Cara, podia ser alguma coisa da Beth se sacrificar, que ela quase não apareceu no filme. Então, fala para a Liv, ó, Liv, você vai aparecer aqui numa cena que você vai entrar na frente, vai entrar com, sei lá, alguma coisa que você. Um carro batendo em cima do Hulk vermelho e ela morrendo, e aí o Hulk fala, meu, matei minha filha ali, você dá o gatilho e desliga. Bem melhor do que o discursinho de coach, né? Mas, tirando isso, assim, é um filme que me agradou muito, um filme que traz muitas referências, então te traz alguns elementos, começa a amarrar algumas pontas e já começa a falar, olha, pessoal, daqui para frente, o MCU vai para essa linha. Eu comento isso, já falei em outros vídeos falando, que a cena pós-crédito tem um líder preso e ele comentando com o Sam, falando com o Capitão, que quero ver como vai ser sua situação quando os heróis tiverem que enfrentar outros mundos. Então tem, ainda durante o filme, na cena final mesmo, já antes dos créditos, é com o Sam falando para o Joaquim sobre reconstruir os Vingadores, então tá claro, já colocou o ponto, Capitão América vai ser a ponta para o próximo filme, para os próximos filmes dos Vingadores, que vai recrutar, vai montar a equipe, sei lá, alguma coisa do gênero, mas o líder falando, vocês não estão sozinhos no universo, vocês não são o universo, você tem outros mundos que vocês vão colocar, que é falando do multiverso, a saga que já começou a ser construída, que a gente viu no Homem-Formiga, e que por conta do problema com o ator que vive o Kang, a Marvel mudou a linha. Tá? A ideia toda era que o Kang fosse o vilão principal dessa fase da Marvel, mas por conta, ao invés de trocar o ator, a Marvel falou: meu, vamos mudar aqui, vamos para uma outra linha. Então, isso eu estou muito ansioso de ver como que vai acontecer. Então, é legal que a gente está falando do multiverso que vem sendo construído, que vai ser a justificativa da Marvel para muita coisa. Então, você fala, vou colocar os X-Men no mundo da MCU. Por quê? Porque é um outro universo, vai encaixar como que vai. Mas você já tem a ponta aberta ali. O Quarteto Fantástico que está chegando, você já tem também toda essa parte do multiverso, outros universos. E você te amplia em relação aos vilões. E acho legal também a gente pegar o filme do Capitão América, porque você tem a Gangue da Serpente, é um tipo de vilões que você pode dar trabalho em filmes solos de heróis, ou pegando grupos pequenos dos Vingadores, por exemplo, um cenário complicado para dar trabalho, então, em relação a isso. O próprio líder, que é um cara extremamente inteligente, então, ele consegue manipular isso, acho que é fácil, é aquela coisa que você compra a ideia, acontece no filme, te vem dessa forma, então acho que é muito legal. É um personagem que já tem muito para frente. O Hulk vermelho, pô, é um cara muito controverso que você pode colocar ele como um vilão daqui para frente, como um cara a ser combatido lá na frente, ou como um cara que de repente vira um aliado controverso. Imagina o Hulk vermelho com o Deadpool. Você tem pancadaria assim, solta para rolar em qualquer filme. Mas claro, está sendo construída outras coisas. Então, não tem como a Marvel chegar para o público e falar, pessoal, a gente entende que está aqui. Então, do meu lado, como fã e como alguém que gosta de cinema, quando eu falo assim, das críticas que estão acontecendo, acho que eu gostei do filme do Capitão América, está longe de ser. Acho que para mim não é um dos melhores filmes da Marvel, eu não coloco como um dos meus tops. Né, meu top 5, por exemplo, do MCU, não entra no meu top 5. Mas é um filme que eu fui ver 2 vezes no cinema, então, para mim, isso é um grande filtro. Eu lembro que na época dos primeiros filmes, eu cheguei a ver 3, 4, 5 vezes no cinema para pegar referências, empolgação, porque era coisas que eu lia nos quadrinhos, eu vi naquela tela gigantesca, com o som, os uniformes e tudo mais. Então, isso vem sendo passado para os fãs. E eu comento com o pessoal que acho que talvez isso até a gente pode dar uma cutucada em algo que acontece no pessoal de hoje em dia, que é tudo para ontem, tudo sem tempo. Eu escutei também hoje, saindo do cinema, algumas. Vou falar, não vou negar minha barbinha branca, já, meus mais de 40 anos, escutando umas crianças, né, adolescentes, reclamando do filme. Pô, não gostei. Eu juro que eu cheguei, se eu tivesse oportunidade, talvez me deu aquela coisa de. Vou falar, mas não vem ao caso. Mas o que eu estou comentando para isso, que é a ansiedade de já querer tudo pronto. Isso eu já falei em outros vídeos e vou fazer questão de falar aqui nesse vídeo falando do Capitão América 4. A gente começou lá atrás, quando chegou o Homem de Ferro. Vamos testar. A Marvel. Nós não, desculpa. Olha, eu assumindo um cargo que eu não tenho. Quem dera a Marvel tivesse me chamado para alguma coisa. Mas está lá, falando em MCU. Então, Homem de Ferro, pô, funcionou muito bem. E começa a colocar outros heróis
E sempre com a referência. Coloca o herói aqui, ó, mas tem a iniciativa dos Vingadores. E que você começa a trazer os heróis para montar a primeira equipe e depois começam com as outras sagas e algo que demorou 10 anos para ser construído no mundo dos cinemas. Então a gente teve até toda a saga Infinito foi muito longa. A construção dos personagens, a construção dos inimigos, tudo para chegar numa batalha épica de uma galera contra uma galera em Thanos, contra o Thanos, tanto na Guerra Infinita como no Ultimato, no Endgame, que termina realmente de uma forma fantástica, só que termina, você foi construindo isso e foi subindo. A gente lembra de pouquinho, assim, a gente pode falar, quase todo o filme da Marvel foi sucesso de crítica. Você chegou naquele pico, beleza. Não tem mais Homem de Ferro, não temos o Capitão América original, não tem a Viúva, você não tem o Thanos, então você perdeu o principal vilão que você passou anos construindo, perdeu os principais personagens que comandam o núcleo dos Vingadores. Como é que você faz para construir isso quase tudo do zero? A gente está vendo agora, o filme do Doutor Estranho, que já era um personagem, não rendeu tanto, não foi tanto sucesso. Mesmo com a Wanda, com o WandaVision, que foi uma série de muito sucesso, não bateu. O filme do Homem-Aranha foi legal, com a referência do Tobey e do Andrew, dos antigos Homem-Aranha, dos outros Homem-Aranhas, mas foi um filme do Homem-Aranha, um filme da MCU. Eu vi muita gente que falou, cara, isso é um filme à parte. É legal, mas não é um filme que está aqui, que está fala do multiverso, né? Então te dá essa ideia também do multiverso começando a construir, mas você fala, pô, parece que é um filme que está meio desconectado do MCU. Shang-Chi foi um filme que eu gostei muito, mas não foi um sucesso de crítica, até porque teve problemas na época que foi lançado. A gente está falando de filmes que foram lançados na pandemia e se impactou. Muitos filmes saíram só, né? O pessoal viu muito filme no streaming, e aí isso perde a experiência do cinema. Isso também tem alguma complicação. As Marvels, alguns personagens das séries do MCU não conseguiram ter o mesmo impacto, até porque são personagens menos conhecidos, então isso frustrou o público. Então, eu vejo aqui toda essa construção, e eu vejo, quando eu falo do Capitão América, acho que assim, você poderia ter, eu não sei como é que você poderia mudar o título do filme, mas o Capitão América é um filme que é esse 4, com o Sam Wilson vivendo o Capitão América no seu filme solo, é pedra fundamental da Marvel, dessa nova fase. Acho que a partir daqui, também é a mesma coisa. Acho que os próximos filmes a gente vai olhar para esse filme do Capitão América, vai colocar aqui, mas tá vendo aquela pedrinha que tá dando sustentação? A gente fez toda uma base e agora a gente começa a subir a casa. Acho que agora o filme do Capitão América ele começa a amarrar algumas pontas que estavam soltas, coisas que estavam largadas da MCU, como eu falei do Celestial. Você agora fala como é que você vai entrar com os mutantes, coisa que a gente já teve. Pô, apareceu o Professor X, Professor X, no filme do Doutor Estranho, mas sendo de um outro universo, então você está colocando algumas coisas, agora você fala, meu, tem um adamante daqui do Wolverine, os fãs do Wolverine, está aqui, já temos a tecnologia para termos um Wolverine no MCU, vai explicar como, vai colocar, sei lá o que vai ser feito, mas você já criou a esperança. E está deixando claro que você tem alguns vilões já perigosos, já pode começar a trazer outros personagens para aparecerem daqui para frente nos próximos filmes da Marvel. Então, o Capitão América, acho que é um filme, agora fechando aqui esse vídeo com spoilers, né, com vários spoilers, foi um filme que, em termos, para mim, estou falando minha experiência enquanto fã da Marvel, me agradou demais, por conta das referências, por conta do que está explicando algumas coisas e porque já está colocando no ar, olha, vai acontecer isso daqui para frente. Então, eu tenho uma expectativa muito grande que daqui para frente a gente vai ter algo que eu já vejo, né, como sendo essa construção desse novo universo, dessa nova fase da Marvel, vai ficar mais nítido para o pessoal que gosta dos filmes de super-herói e estava sentindo falta daquele mesmo nível, vamos dizer assim, ou talvez porque não tenham conhecimento ou contato com esses novos heróis e novos vilões que estão sendo apresentados. Acho que agora, com o Capitão América, que está sendo um retorno bom de bilheteria, que está tendo um retorno bom em relação ao público que está assistindo, apesar de muitas pessoas que as críticas de jornalistas em relação ao filme, como tem aqui ao longo do vídeo, né, algumas soluções são fracas, são rasas, algumas cenas que poderiam ser cortadas, talvez o filme mais curto ele poderia ser mais interessante com algumas situações que realmente são desnecessárias. Mas é uma boa diversão, é um filme legal, é um filme que eu assistiria de novo no cinema uma terceira vez, não me empolguei tanto para ver 4 ou 5 vezes, porque até nessa segunda já consegui pegar várias referências, já consegui entender claramente algumas coisas, pesquisando rapidamente na internet depois,
Vi que eu não deixei passar grandes coisas batidas aqui no filme, então 2 vezes já foram suficientes para isso, mas é aquele tipo de filme que quando estiver passando no streaming, quando estiver passando numa TV fechada, se eu estiver sem nada para fazer, com certeza eu vou assistir. E com certeza, assim, com certeza não, mas eu tenho quase certeza que daqui para frente, o que foi plantado, a sementinha que foi colocada aqui, as cerejeiras, para o pessoal que assistiu o filme, as cerejeiras que estão ali plantadas, vão render bons frutos daqui para frente no universo do MCU, no multiverso do MCU. Esse M vai fazer, o M vai deixar de ser Marvel para ser M de multiverso, porque a gente vai ter muita coisa legal sendo construída, muita coisa que está gerando muita expectativa, porque são grandes sagas que estão saindo dos quadrinhos e vindo para o universo da Marvel. E o filme do Capitão América, o Admirável Mundo Novo, ele não é tão admirável, então talvez esse exagero da frase, olhando aqui, fala por que é um admirável mundo novo, mas é um cenário que ele poderia ter até um tom um pouco mais dark, um tom mais sombrio em relação ao título, que talvez combinaria, porque é um cenário complicado de grandes problemas que vão vir para o universo da Marvel, para os heróis da Marvel daqui para frente, e tomara que a gente continue contando boas histórias. Então é isso, pessoal. Vídeo com spoilers. Espero que tenham gostado da crítica. Deixei claro para vocês que é com todas as informações. Para quem assistiu o filme, espero que os comentários aqui no vídeo, como se vocês concordam, discordam, o que vocês acharam que ficou faltando do filme, o que vocês gostaram, discordando aqui, o bate-papo com vocês para a gente também trazer isso em outros vídeos. Abraços.